Oremos todos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradecemos pelas ricas bênçãos do Senhor, por toda esta manhã. Pedimos que o Teu Santo Espírito continue nos ensinando através da Tua Palavra e nos ajudando, Pai, a ser filhos de Deus melhores, para podermos representar bem um testemunho corajoso, aquilo que o Senhor espera de nós, ser sal e luz para a terra, não por causa dos nossos méritos, por causa daquilo que fazemos, mas por causa da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu Santo Espírito, que manifesta em nosso coração a vontade de Te servir. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Posso sentar, amada igreja? Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 16. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 16, fala sobre a ressurreição do filho de uma viúva de Naim, capítulo 7, versículo 11 a 16, Evangelho de Lucas, o médico Lucas, que escreveu esse evangelho. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão também da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, em algumas traduções, no esquife. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Amém, glória a Deus, né? Um grande milagre que o Senhor proporcionou para a vida dessa mulher, a ressurreição do seu único filho. E é interessante que o texto traz assim que duas multidões acompanhavam, cada uma situação diferente. Aqui diz que uma multidão acompanhava, os discípulos de uma grande multidão acompanhavam Jesus. Olha o versículo 11. Logo depois que Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Então existia uma multidão acompanhando os discípulos de Jesus. Entrando na cidade de Naim, a caminho da cidade de Naim, Jesus, ou pelo menos passando por ela. Porém, ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo do enterro o filho único de uma viúva. O enterro do filho único de uma viúva, uma grande multidão da cidade estava com ela. Existem duas multidões com funções diferentes, com predisposições diferentes. Isso nos leva, a um pensamento, qual multidões nós estamos acompanhando? Estamos acompanhando a multidão que segue os discípulos de Jesus? Ou estamos acompanhando a multidão que segue o enterro? Eu acho que as coisas mais difíceis para o ser humano é se despedir daquilo que ele gosta muito. E quando isso se refere a pessoas, então, é muito difícil. Já perdi amigos, perdi pessoas que eu amei, que eu convivi. Todos nós perdemos. E não estou falando só dos familiares, estou falando de pessoas que são amigas, são pessoas que nós convivemos. E quanto mais quando você perde um filho. Naquele caso da viúva, a viúva já havia perdido o seu marido. E agora ela perdia o único filho que existia, que poderia ser a esperança de sustento para ela mesma. Na época de Jesus, a mulher não tinha praticamente direito a nada. Por isso que o Senhor deixa claro: atendei as viúvas e os órfãos.
Deus colocou isso como um mandamento. Se você for na Torá, está ali. Dito isso, também Paulo faz esse apelo às igrejas que já aceitaram Jesus, para atentar às viúvas e aos órfãos, porque sabia da condição cultural e social daquela época. A mulher não tinha direito a nada. Onde ela iria se sustentar? O marido morreu. Agora o filho, jovenzinho, morreu também. Como ela iria se sustentar? A situação era complicada. E é interessante isso, né? Duas multidões, dois estados espirituais. Uma multidão que segue sem Jesus, a do enterro, e uma multidão que segue com Jesus, aquela que estava com os discípulos. Duas formas de viver. Viver desesperançado e triste, ou viver esperançoso e feliz. Interessante, né? O que essas duas situações, e essas duas situações se encontraram. A multidão que chega com Jesus encontra a multidão que sai com o enterro. Olha que reflexão maravilhosa que o Senhor traz para nós. Aonde nós estamos em tudo isso? Qual multidão a gente vai acompanhar? É claro que existem momentos em que a gente acompanha o enterro de pessoas que nos são importantes, pessoas que servem ao Senhor, que o Senhor já recolheu, mas é uma situação muito diferente você ir no enterro onde você vai como servos do Senhor e no enterro em que as pessoas não são servos. Essas duas situações, elas se declaram, os desesperançados e tristes e os esperançosos e felizes. A diferença é gritante, não é verdade? Mas assim, o Senhor vislumbra essa situação e intervém. Na minha tradução no NVI, traz assim, só para a gente recordar. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no esquife ou no caixão, e os que o carregavam pararam. Mas algumas traduções dizem que o Senhor parou a comitiva. É diferente. Mas só para a gente entender, olha quantas ações de Jesus sobre o ser humano. Ele a vê, ele vai até ela e a exorta, e a anima, não chore. Ele para a comitiva, ele toca no esquife e ele ressuscita. O Senhor nos vê o tempo todo, desde o Éden. Comentamos isso de manhã. Onde estás, Adão? Por que se esconde? Então, Deus busca o ser humano desde o princípio. Ele nos anima através da sua palavra. No mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim, eu vou preparar lugar. Na comissão aqui, que a Cidinha acabou de ler, ele diz, ide pregar o evangelho por toda a criatura. E no final ele diz, estarei convosco todos os dias da vossa vida. São promessas. Deus nos anima o tempo todo através da sua palavra, através da revelação, através dos irmãos, através de quem prega, onde a gente escuta, um devocional, uma meditação vinda no WhatsApp. Deus está se manifestando, não chore. E ele vai e para a comitiva. Deus quer parar todo o mal que existe na terra e vai parar de uma vez por todas na sua vinda. Ele toca o esquife, ele toca o problema e ele reverte o problema. Ele traz ressurreição. Será que nós não estamos muitas vezes assim? Tem muita gente assim, enterrando os sonhos, enterrando a esperança, sucumbindo às notícias que teimosamente quer escutar todos os dias. É Brumadinho, é o vestiário do Flamengo. A gente só escuta coisa ruim. Não estou dizendo que você não tem que ver jornal. A gente tem que se informar. É gente criticando um governo, em vez de orar, interceder por ele para que dê certo. Perfeito ninguém é.
Eu orei pelos outros governos. Algumas coisas eles acertaram, outras coisas eles erraram. Julgar o comportamento de cada um? Não, cada um vai responder por aquilo que fez ou deixou de fazer. Mas nós temos que interceder para que dê certo. Temos que interceder para que Venezuela se corrija, para que os países à nossa volta se corrijam, para que os conflitos na África que acontecem desde o século passado, que Deus intervenha lá, que não só os missionários que estão lá pagando com a própria vida o façam, mas sim que haja mais paz, não é verdade? Temos que ter essa esperança. Mas parece que muitos seres humanos estão enterrando, como a viúva de Naim, estão enterrando sonhos. Não estão tendo esperança em entender que Deus pode mudar a situação e ressuscitar esse sonho, a partir do momento que esse sonho seja compatível com aquilo, com os preceitos que a palavra diz. Existem sonhos que têm que ser enterrados, principalmente aqueles sonhos que não condizem com a palavra de Deus. Esses não são sonhos, são pesadelos. Não é verdade? Carlos, como você pode falar de sonho? Você não sabe qual é o meu sonho. Depende. O meu sonho com 18, 20 anos era ser jogador de futebol. Mas não tinha categoria para isso não, tá? Mas eu queria. Era jovem, 16 anos, 17 anos, queria treinar. Meu pai não deixou. Hoje eu vejo que não era um sonho bom. Poderia dar certo, mas poderia dar muito errado. Eu me conheço. Eu era muito ingênuo. Eu era muito jovem. Eu acreditava demais nas pessoas. Eu precisava aprender a ser esperto como a serpente, não somente manso como a pomba. Era isso que eu pensava. Então, Deus quer aqui desenterrar aqueles sonhos que são bons, aqueles sonhos que nos jogam para cima, que nos faz ser pessoas melhores, que têm bons preceitos, e enterrar realmente aquilo que precisa ser enterrado. Jesus sabia da necessidade da viúva de Naim, sabia da condição, se compadeceu dela, ressuscitou o seu filho, e o nome dele foi glorificado. O que diziam? Depois aproximou-se, todos ficaram cheios de temor, versículo 16, e louvaram a Deus, não louvaram a Jesus. Ele como ser humano ali não era para ser louvado. Mas se louvassem a ele, estavam louvando o Filho de Deus, que também é Deus. A condição é espiritual. Mas no momento louvaram a Deus e disse, um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias correram. Então, quando nós também colocamos para as pessoas que estão à nossa volta, que Deus pode realizar os nossos sonhos, e quando as pessoas veem isso acontecendo, o meu apartamento que eu moro é um sonho realizado de Deus. Qual é o sonho de um brasileiro, ou de qualquer pessoa, do que não pagar aluguel e ter o seu próprio lar? É uma conquista muito grande. Essa conquista está acontecendo comigo, pouco a pouco. Já pretendo ter outra. Eu sei que mais tarde vou precisar de um lugar um pouco menor, não vou dar conta de um lugar tão grande, mas no momento ele está me ajudando muito. É um outro sonho que eu pretendo realizar. Coloquemos diante do Senhor para que esse sonho aconteça. O sonho de um emprego melhor. Estamos estudando para isso? Estamos nos preparando? O sonho de falar inglês, como aqui eu comentei de manhã. Deus me colocou isso num púlpito, pregando uma palavra, durante a noite. Em 2012, dezembro de 2012, você aprenderá a falar inglês. Eu falei, será que é coisa da minha cabeça? Será que é Deus mesmo? E Deus falou, vai me consultando, já que você tem dúvida. Alguma coisa talvez Ele queira fazer. Será importante para a obra? Será importante? Não sei. O importante é fazer. Depois vamos ver que sonho o Senhor vai proporcionar. Com que Ele vai nos abençoar. Tem gente que já fala, você vai para Israel. Tá, realmente, para Israel é importante saber inglês, pelo menos inglês. Mas não, pode ser que não seja Israel. Pode ser que seja outro lugar. Pode ser que seja a tradução de um texto aqui. Eu tive vontade. Nunca tive essa vontade. Isso fica rodeando a minha mente. Já tentei isso outrora, quando era jovem. Mas enterrei esse sonho. Mas parece que Deus está ressuscitando ele. E o desafio está, aprenderei ou não aprenderei? Vou em busca disso.
E vou permitir que o Senhor faça a parte que lhe cabe, porque a parte que lhe cabe eu não conseguirei fazer. Não sei como vou aprender, quanto tempo levarei. Vou em busca desse sonho. Ah, Carlos, mas isso é tão comum, falar inglês hoje é tão comum. Para muitas pessoas, sim. Minha esposa, por exemplo, fala inglês autodidata. Ela lê e escreve inglês. 90%. Ela fala inglês uns 70%, 60%. Ela mesmo fala que não fala muito porque não tem com quem treinar. Mas ela aprendeu sozinha na faculdade, traduzindo. Chegou uma hora que ela sabia tudo. Para ela é muito fácil. Para mim, nem tanto. É sonho. E Deus ressuscita sonhos. A partir do momento que esse sonho glorifique o nome dEle. A partir do momento que, através da sua vida, esse sonho vai repercutir, a pessoa vai falar, puxa vida, realmente, olha, Deus deu isso para ele. Como me deu o apartamento, como me deu tantas coisas, como me deu a esposa, que eu pensei que jamais teria. Essa é uma outra história. Deus ressuscita sonhos. Ah, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa assim, tá bom. Pai, e agora? Eu ressuscito. Eu trago à existência as coisas que não existem como se já existissem. Para Sara, ele perguntou, há coisa demasiadamente impossível para mim? Mas a nossa mente limitada tenta botar Deus numa caixinha, ou colocar Ele na condição humana, porque é o erro do ser humano, e é um erro que ele não percebe. 6 bilhões de pessoas existem no mundo? Quantas pessoas já existiram? E na palavra diz assim que Deus sabe de todos os fios da sua cabeça que caem e que não caem. Pensar a magnitude de Deus é algo que só o Espírito Santo pode te permitir entender. Com a mente humana você ficaria louco. Não há como alcançar. Mas Deus ressuscita sonhos. E ressuscitou o sonho da viúva de Naim. Então, o que nós precisamos? O que nós tanto necessitamos e que nós sabemos que a gente não vai conseguir se Deus não ressuscitar e não fizer acontecer em nossa vida? Coloquemos para Ele. Ele nos busca, nos vê. Ele nos ajuda a não chorar, Ele nos ajuda nos motivando, Ele nos animando através da sua palavra e das coisas que acontecem na nossa vida. Ele barra a comitiva fúnebre daquilo que tenta nos tragar, que é o demônio, e as suas hostes. Ele toca nesse caixão para que esse caixão não nos alcance. E Ele diz, levanta-te. Isaías 40, 31. Essa palavra é magnífica, né? 29. Isaías 40, 29 diz assim, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o nosso Deus. Qual multidão nós vamos seguir? A multidão que está enterrando sonhos ou a multidão que está acompanhando Jesus e fazendo Jesus ressuscitar coisas que para nós seria impossível? É Jesus quem faz isso. É Ele quem traz a alegria e a vontade de viver e o renovo sobre a nossa carne, o nosso físico, o nosso espiritual, sobre o nosso psicológico. É Ele que nos renova. A vida humana não faz isso por si só. A vida humana padece dos sonhos serem realizados. E Jesus os realiza por nós. Esse é o nosso Deus. Fiquemos com a multidão daqueles que seguem a Jesus, que veem Jesus acontecer, e que faz e que vê Jesus acontecer em nossas próprias vidas. Ainda assim, há pessoas que falam para nós, tem certeza que você está usando o caminho certo? Vem junto com essa multidão que eu estou acompanhando, que você vai ver a multidão dos santos. Santos não que são perfeitos, santos que são separados, que escolheram estar separados, que escolheram servir ao Senhor, que não se embriagam com vinho, mas que se enchem do Espírito de Deus, para poder vencer as dificuldades da vida e para poder ver os sonhos que antes estavam enterrados, ressuscitados em vossas vidas. Amém?
Queria se colocar em pé, igreja. Pai, há tanta coisa acontecendo no mundo, no Brasil, na nossa família, na nossa vida. Às vezes eu olho para o meu quarto, Pai, e vejo tanta coisa que eu tenho que jogar fora, que ainda está fazendo volume ali. Alguma coisa importante, nos retrata em momentos importantes, mas muita coisa está fazendo volume. E, na verdade, isso precisa ficar enterrado mesmo. Mas existem coisas, Pai, que a gente não consegue realizar e só o Senhor consegue ressuscitar em nós. Nós precisamos disso. Os nossos sonhos ressuscitados. O Senhor sempre nos anima, o Senhor sempre nos coloca para cima, a Tua palavra nos fala da esperança, da vinda. Mas enquanto o Senhor não vem, Pai, nós queremos estar satisfazendo a Tua vontade, mas também precisamos realizar sonhos que a gente sabe que a gente não vai conseguir sozinho, sem a Tua orientação, sem o Teu poder. E nós cremos no Teu poder e na maneira como o Senhor tem de ressuscitar os nossos sonhos. Ajuda-nos a montá-los eles bem, a direcioná-los ele para o Teu reino, para as Tuas coisas, para que realmente isso possa se agradar de nós. Não conseguiremos sem o Teu Espírito, sem a Tua palavra. É somente através dela, no nome de Cristo, que nós conseguimos tudo isso. Eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor ressuscitou a viúva de Naim, mostrando que a multidão daqueles que enterram sonhos não alcançarão nada, mas a multidão que acompanha o Senhor e a Tua palavra, esses alcançarão de bom proveito os desejos do coração, a partir do momento em que esse coração esteja alinhado contigo. Ajuda-nos a fazer isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.